Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real de acordo com o usuário que apostou no Reddit. Todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo, como sempre. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para já deixar o like agora no início, fazer um comentário e, se possível, enviar o vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo. Bom, vamos lá? O Cão Fantasma. Foi nas férias do ano passado que estive na casa de familiares junto com a minha mãe, meu irmão, uma tia e 3 primos. Meu pai nos encontrou lá alguns dias depois. Era um lugar simples, roça, e, para ter ideia, até mesmo sem luz elétrica. Eles estavam planejando pedir a ligação de luz lá na propriedade para dali a algum tempo, mas naquele momento em que nós estivemos lá, não havia luz ainda. A casa mais próxima dali ficava a pelo menos 10 quilômetros de distância. Prestem atenção porque essa informação é importante. Em uma tarde de sábado, o tio nos chamou para visitar uma tia que morava um pouco mais distante. Fui eu montada numa égua chamada Lola, minhas 2 primas e o meu tio Walter em uma charrete puxada por uma outra égua chamada Doçura. Essa égua de Doçura não tinha nada. Ela era meio doidinha, pois desde o momento que a atrelavam à charrete, ela não parava de correr. Diziam que era porque ela estava com cria nova. Saímos por volta das 2 horas da tarde e fomos curtindo o passeio até a casa da tia Josi. E eu confesso que não estava curtindo muito, pois a égua que eu montava vinha num trote incômodo. Sabe, ela trotava de um jeito que me incomodava um pouco assim no quadril. Me machucava um pouco a perna e me cansava bastante. Na volta, já à noitinha, eu tinha descoberto um jeito de não me machucar muito quando a égua andava, enquanto ela trotava. Eu parava, deixava a charrete se distanciar à frente e quando a charrete estava bem distante, a égua em que eu cavalgava se punha a correr em um trote bem confortável, sem me machucar. E dessa forma, parando e correndo, eu fui fazendo o caminho de volta. Em um determinado momento, depois de ficar para trás, tentava me aproximar dos outros quando percebi o barulho que a charrete em que estava tio Walter a bater em alguma coisa, e eu perguntei: Tio Walter, o que está acontecendo? O que houve? Quando ele me respondeu: Mete o couro nesse bicho que vem aí, Andressa, mete o couro nesse bicho. Só então eu percebi que em minha direção vinha um cachorro enorme, um cachorro de cor branca, de um porte grande. Quando ele chegou ao alcance da vara em que eu batia na minha égua 2 vezes, dei uma varada certeira no focinho do cachorro. Só que nessa hora eu fiquei assustada. O cachorro não correu, não chorou e nem fez nenhuma reação quando eles fazem quando apanham. Simplesmente eu dei aquela varada bem no focinho dele. Ele parou, me encarou e ficou me olhando. Eu levantei a vara para ver se ela tinha quebrado, mas ela estava intacta. E quando voltei a olhar, o cachorro não era mais um cachorro. Era uma bola branca que diminuía de tamanho até desaparecer. E de repente, voltava a crescer a partir desse momento. A égua que eu montava passou a correr feito louca. Inclusive, mais até do que a égua doidinha lá da charrete. E não demorou muito para eu chegar na casa da minha avó. E ela, inclusive, achou estranho eu chegar primeiro que o tio. Principalmente porque a égua em que eu montava era uma égua mais calma, mais tranquila do que a égua que puxava a charrete, conforme eu disse a vocês. E ela perguntou: O que aconteceu? O que houve? Aí eu expliquei o episódio do cachorro. Então vovó se benzeu, foi para a janela que dava para a porteira e começou a rezar. Agora fui eu que perguntei a ela: O que aconteceu, vó? Por que esse desespero todo? Por que esse sinal da cruz na janela? E por que começou a rezar? Ela respondeu: É aquele cachorro que vocês viram.
Ele é um fantasma bem conhecido aqui na região. E se o tio de vocês não contou a história, foi para não assustar. Mas eu vou contar. Há algum tempo, um homem velho, bem velho, que morava sozinho com seu cachorro ali, ó, numa cabana bem ali, tá vendo ali no alto daquele morro? Quando o homem ficou doente, ele morreu. E o cão, por ser muito apegado a ele, não saiu de cima de seu túmulo. Não saiu de cima nem por um momento. E após alguns dias, morreu também de fome e sede. Não porque não deram comida para ele, não porque não deram água para ele. Ele simplesmente não comia e não bebia. E dias depois morreu com fome e com sede em cima do túmulo daquele homem. E é aí que vem a história do cachorro fantasma. O cachorro começou a ser visto por algumas pessoas que passavam pela estrada à noite e começaram a chamá-lo de visão, de visagem. Ele aparecia, sumia de repente. Muitas vezes vinha como um cachorro e dali a pouco se transformava numa bola, uma bola branca, e desaparecia como se fosse uma visão. Até aquele momento eu não tinha ficado com medo, mas depois da história que a minha avó contou, não tinha outro remédio a não ser tremer a noite inteira naquela noite, bem rente à minha janela. Dormi e escutei o rosnar de um cachorro, um rosnar forte de um cão. Levantei e quando fui olhar pela fresta, eu pude ver com o clarão da lua daquela noite que era o mesmo cão que havia visto na estrada, lá na estrada lá atrás. O mesmo cão com aquela vara eu tinha lhe dado bem no focinho, uma varada. Ele estava ali, parado, bem de frente para minha janela, como se estivesse me olhando, observando através daquela fresta. Eu, naquela fresta, vendo ele lá fora, e a sensação que tive é que ele lá de fora estava me vendo aqui dentro, exatamente por aquele buraquinho. Quando então eu senti aquele olhar e dei um grito, e vieram todos correndo para ver o que estava acontecendo. O que houve? O que está acontecendo? Por que você grita? Que desespero é esse? Meu tio, minha tia, minha avó escutaram o que eu estava dizendo, abriram então a janela, mas não viram nada. Disseram que talvez eu tivesse ficado impressionada com a história do cachorro que minha avó tinha contado, que talvez aquele cão que eu vi pela fresta ali fosse uma coisa da minha imaginação. Mas como da minha imaginação? O mesmo cão, tio, que nós vimos lá na estrada. Eu fiquei absolutamente indignada. Só que quando amanheceu o dia, exatamente ali próximo à minha janela estavam as marcas de 4 enormes patas e fiapos, muitos de pelos brancos. Aquilo só confirmava que o cão realmente tinha estado ali, ou melhor, o fantasma daquele cão. E como disse lá no começo da história, não havia vizinhos por perto. Eu não quis mais ficar naquele sítio. Meu pai, que veio ficar com a gente exatamente naquele final de semana, teve que nos levar embora naquele mesmo dia, porque o medo tinha tomado conta não só de mim, como de todos. Parece que a qualquer momento o cão voltaria, a qualquer momento o cão estaria ali para nos assustar, ou quem sabe, para fazer alguma coisa. Até hoje, quando me lembro deste fato, eu fico toda arrepiada. Por mais que digam que de repente pode ter sido coisa da minha imaginação, não há como eu esquecer a história do cão fantasma. Estou escrevendo esse relato agora porque algo acabou de acontecer aqui em casa. Moramos em um sobrado e eu durmo na parte de baixo, junto com minha irmã. Acordei agora há pouco com fortes barulhos e rosnados vindos da parte de trás do quintal. Pensei que tinham trancado a minha cachorra Catita para fora e quando isso acontece, ela sempre pede para voltar. Mas aqueles barulhos não pareciam vir de um shih tzu. Pois bem, liguei a lanterna do meu pai e Catita saiu de sua caminha para me acompanhar. Não havia sido ela. Não sei bem o que ou quem esteve na minha área, mas pegadas de patas enormes mancharam os azulejos branquinhos dos fundos. E que Deus me ajude. Fim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma história com cachorro aqui no canal. Eu particularmente acredito nessas histórias de animais porque
Eu já passei por algo muito parecido. Se vocês quiserem, eu conto a história para vocês. Eu já passei por algo com um cachorro meu também. Bom, e é isso. Um feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau.